Corretor de seguro é mais ou menos aquele ditado, né? Onde moram, quem são, o que comem, como sobrevivem. O que a gente vem construindo ao longo dos últimos 4 anos? A gente tem buscado falar com a sociedade. E onde está o papel do corretor de seguros, o grande protagonismo? Você não me perguntou quem é o corretor de seguros, mas eu vou te falar exatamente quem é. Isso. Quem é o Sincor MG e o papel do Sincor MG para com os corretores de seguro e a sociedade? Aí tem uma resposta interessante. Quem era e quem é e quem a gente procura ser. Quando a gente visita as empresas, as cidades, a gente percebe que muito pouco se conhece do nosso segmento. Porque nós já temos soluções prontas que quase ninguém conhece. Todo mundo fala de seguro de carro, né? Eu tenho seguro de carro. E isso é muito raso. Eu não quero admitir mais, como corretor de seguros, como empresário do setor e como representante dessa categoria profissional, que a gente tenha tantas famílias desassistidas por falta de informação. Isso é inadmissível. Companhia, eu não faço esse determinado... Mas por que você não faz? Peraí, vamos conversar. Já que é um problema público, porque se toda uma cidade depende de um ramo de atividade, você concorda que nós temos que proteger? Porque se aquele ramo tiver sem cobertura securitária e houver uma devastação, acabou a cidade. Ô, Léo, mais de 70% das empresas acabam quando um dos sócios falece. Isso é algo que o corretor de seguros tem uma solução pronta. Eu estava vendo outro dia um vídeo do influenciador que nos deixou há pouco tempo, o Henrique Madeirite. Ele fala que as pessoas que têm medo do cancelamento, ou seja, medo de se moverem, cancelados já estão. Quase 4 anos atrás, eu um dia cheguei e falei, vamos fazer um evento no meio da rua. Tem que fazer uma coisa para a população ver. E quando a gente apresentou para a prefeitura, gente, isso é muito importante. O que vocês fazem é fundamental, vocês têm que falar para fora. A gente falou, como é que vai chamar esse encontro? Todo ano a gente sabe que teremos desafios com mortes, desafios com perdas de vidas, com perdas patrimoniais, porque a perda de algo, a perda de alguém, faz parte. O luto, sentir, é algo que vai acontecer com todo mundo. Mas se a gente estiver preparado em relação às soluções... Olá, saudações! Sejam bem-vindos para mais um podcast do canal Mestre dos Lucros, o canal que ajuda empresários e empresas a gerarem muito mais lucro e caixa aí nos seus negócios. E hoje, mais um tema aqui sensacional, um tema muito interessante. A gente vai falar aqui do projeto Cidades Protegidas, né, e como esse projeto ele ajuda, né, a movimentação, a proteção patrimonial e financeira das cidades, dos negócios locais e como isso traz oportunidades de negócio para os corretores de seguro. Tá? E hoje, para falar desse assunto aqui, não poderia ser diferente, né? O nosso querido e saudoso Gustavo Bentes, que é o presidente do Sincor MG, sócio da Positivo Seguros, empreendedor, né, tem outros negócios. E eu aqui, para fazer essas boas-vindas, sou o contador Leonardo Hoffman, sócio da Hoffman Contabilidade e Gestão, especialista em gestão empresarial, mestre em administração. A Hoffman Contabilidade, ela é uma contabilidade especializada em corretores de seguro. Já trabalhei aí vários anos em seguradora, né? E a gente há 15 anos atendendo corretores de seguro aqui em todo o Brasil, mais especificamente em Minas Gerais e em Belo Horizonte. Então, Gustavo, seja bem-vindo, né? Seja bem-vindo ao podcast aqui, Mestre dos Lucros, né? Nos conte um pouquinho aí sobre quem é o Gustavo Bentes e o que você tem feito aí em relação ao projeto, em relação às suas empresas. Obrigado pelo convite. É um privilégio participar do Mestre dos Lucros. E mais legal é o seguinte, quando a gente fala em Mestre dos Lucros, não faz sentido você pensar em lucro sem você pensar em proteção. Porque, né, a gente já fala, lucro é algo que a gente obtém. Mas se a gente trabalhar a proteção securitária, proteção de renda, proteção de todos os nossos desafios do dia a dia,
os lucros serão ainda maiores e mais sustentáveis. Então, para mim, é um grande privilégio estar como presidente do Sincor Minas Gerais, ter a Positivo Seguros, fazer parte do Grupo A12, ter os meus negócios, mas mais importante, representar, que é o trabalho que o Sincor faz, representar os corretores e empresas corretoras de seguros e resseguros do Estado de Minas Gerais, que hoje são quase 13.500 empresas e corretores pessoas físicas. Então, nós estamos falando de um batalhão de pessoas, profissionais e empresas, equipes, times, né? Que trabalham 24 horas por dia pensando em proteger a sociedade. Então, quando você fala assim, você mencionou aí até o exemplo de mestre dos lucros, de eu estar falando em nome do corretor, não. O mais legal do projeto Cidades Protegidas é que ele tem como essência a proteção a toda a sociedade. Independente de quem seja, qual atividade profissional, qual atividade comercial, se é comércio, indústria, serviços, nós temos o objetivo de levar proteção securitária, perenidade e construir uma relação de segurança em todos os ambientes, falando em segurança de responsabilidade social, responsabilidade econômica, responsabilidade ambiental, ou seja, dar continuidade nos negócios, independente de qual trauma sua empresa, sua família, você passe. O corretor de seguros é esse agente de transformação e eu tenho o privilégio de representar esse universo tão grande aí em Minas Gerais. Bacana, ótimo. E você comentou um tema, uma situação que é muito importante, né? Quando a gente fala assim, mestre dos lucros, né? O projeto, né, Mestre dos Lucros, né, esse movimento, né, que é um movimento que é para ajudar realmente os empresários, e o podcast ele tem esse intuito, né, além do próprio os vídeos que eu coloco no canal, de ajudar, né, o empresário a gerar lucro, muito mais lucro e caixa. E um dos pontos lá dos pilares de geração de lucro e caixa é justamente a proteção dos riscos. A proteção dos riscos, né? Porque se o empresário e essa proteção ela vem de diversas formas. Sim. E uma dessas formas é a proteção securitária, é ter o seguro das diversas situações ali que podem ocorrer dentro do ambiente empresarial. Né? Seja as situações patrimoniais, situações financeiras e até mesmo a questão da vida dos sócios, né, que estão ali, vida dos funcionários, sócios e de uma forma geral. Então, essa proteção do risco das diversas formas e inclusive na forma de seguro, que é essencial, isso traz essa mitigação do risco e, consequentemente, a continuidade do próprio negócio, né? Sim. Continuidade do próprio negócio, preservar. Então, esse tema é essencial e está aí uma das grandes importâncias, né, do próprio corretor de seguros, do seguro para a sociedade. Exato. Né? Então, muito importante. Falando, então, só para a gente nivelar aqui o assunto, né? O primeiro ponto o que é esse movimento do Cidades Protegidas? Não, antes eu vou começar diferente, né? Quem é o Sincor MG e o papel do Sincor MG para com os corretores de seguro e a sociedade? Aí tem uma resposta interessante. Quem era e quem é e quem a gente procura ser. Porque uma entidade de representação, que é o Sindicato dos Corretores e Empresas Corretoras de Seguros, Resseguros, Capitalização, Previdência Complementar Privada do Estado de Minas Gerais, representa uma série de distribuidores de proteção. Né? Sejam eles pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Mas esse é o papel do corretor até o... A gente fala que eu estou tendo o privilégio de assumir o segundo mandato. A gente teve 4 anos de trabalho e agora estamos começando o segundo. Até 4 anos atrás, a gente identificava, e não estava errado, é simplesmente uma mudança, uma evolução de um processo. Uma entidade de representação, ela não pode ser somente uma entidade que fala pela categoria, que toma decisões em relação à definição da convenção coletiva de trabalho, definição dos benefícios a serem oferecidos, porque não tem benefício maior do que você representar de forma clara e robusta a importância daquele protagonismo, daquele profissional, daquela ação. Então, o que a gente... Isso é o passado. O que a gente vem construindo ao longo dos últimos 4 anos? A gente tem buscado falar com a sociedade e se apresentar, porque a gente vive desafios, catástrofes naturais todos os dias. Inclusive,
Passamos aí agora na Zona da Mata, tivemos ano passado no Paraná, ano retrasado em março de 2024 no sul do Brasil, e Brumadinho, que agora fez aniversário, infelizmente, né? 7 anos daquela catástrofe aqui em janeiro de 2019, e tantas outras. Todo ano a gente sabe que teremos desafios com mortes, desafios com perdas de vidas, com perdas patrimoniais, e a gente... o mercado de seguros ele cresce 2 dígitos, ele está evoluindo, mas toda hora que acontece uma catástrofe dessa, a gente vê que nunca se indeniza mais do que 6% dos prejuízos daquele desafio. E não estou nem falando de vidas, estou falando em relação a patrimônio. E vida, o impacto é muito maior, porque a responsabilidade de um corretor de seguros, do mercado de seguros, é se apresentar à sociedade. Quando a gente visita as empresas, as cidades, a gente percebe que muito pouco se conhece do nosso segmento. Então, o passado era representar institucionalmente e politicamente a categoria dos corretores de seguros. Hoje, o que a gente faz, e o Projeto Cidades Protegidas vem para ser o nosso guia, porque ele é um projeto que se tornou uma iniciativa a partir do momento que ele saiu do papel. E ele vai nos guiar na direção de ir conversar com a sociedade. Nós queremos ouvir, nós queremos entender os desafios regionais para que, quando acontece uma catástrofe como essa, de qualquer natureza, a gente não seja pego de surpresa e fale, não tinha cobertura securitária aquela casa, aquela empresa, entrou água, acabou com a concessionária, acabou com isso. Não, peraí. O que a gente trabalhou antes? Então, a nossa proposta é qualificar o debate antes do desafio que vai acontecer. As catástrofes naturais, cada vez mais se debate a questão ambiental, a gente sabe que, infelizmente, é algo que vai acontecer e vai mudar. Vai mudar a frequência, vai mudar a região geográfica, mas os desafios vão acontecer. Então, o que a gente precisa para amparar determinada região do estado ou determinada cidade? A gente tem que ir lá e ouvir. Porque nós já temos soluções prontas que quase ninguém conhece. Todo mundo fala de seguro de carro, né? Eu tenho seguro de carro. E isso é muito raso. E as pessoas são apaixonadas por carro, não é assim que tinha uma propaganda? Apaixonado por carro, mas... E além disso? Quando você fala que você tem um carro de R$100 mil e você tem um custo aí médio de R$3, R$4 mil de apólice de seguro, e você tem uma casa de R$1,5 milhão, R$2 milhões, automaticamente, quem não conhece do tema, ela pensa numa proporção direta. Então minha casa vale R$2 milhões, então eu vou pagar quanto de seguro? Vai ser 15 mil, 20 mil? Não. É de acordo com o risco. E o risco de um desabamento, o risco de um desmoronamento, de um incêndio, de um alagamento, são riscos calculados pelo histórico. Então, assim, você vai ter seguro residencial de apartamento, dependendo da região, do andar, do prédio, da localização, a partir de 300, 350, R$400 anuais, com uma série de coberturas que não só securitárias, como também serviços de bombeiro, eletricista, etc. Então, quanto mais a gente aculturar a população em relação a proteções securitárias, que, diferente do que muitos pensam, não são caras, são adaptáveis a cada região. Então, cabe em pegar o seguro incêndio de imóvel, de residência, é muito barato pela cobertura que ele traz. Léo, cabe em qualquer bolso. Vou dar um exemplo aqui. Existe um produto de cobertura securitária que cobre morte acidental para um titular, que cobre telemedicina para até 5 pessoas, ou seja, titular mais 4 beneficiários, mais assistência funeral para todas essas 5 pessoas, o plano familiar, ou seja, tem uma indenização no caso de morte acidental. Imagina situações como essa que morrem pessoas, porque a gente pensa logo no patrimônio, né? É uma região que tem um deslizamento, acaba com aquelas casas, falecem várias pessoas. Imagina se todas essas pessoas, ou principalmente os responsáveis financeiros dessas famílias, tivessem uma apólice para chamar de sua, com a cobertura de morte acidental de 50, 100 mil reais. Para dar o suporte financeiro inicial. Inicial. Além disso, você tivesse a cobertura de telemedicina para a família, o que causaria um impacto positivo em relação à saúde pública, porque imagina 24 horas por dia, 7 dias por semana, todas as famílias tendo proteção securitária de poder entrar no telefone celular, porque hoje tem mais telefone celular do que gente no Brasil. Uhum. Você sabe que é o segundo país com o maior número de linhas telefônicas no mundo, só atrás dos Estados Unidos. Então, à frente da China. Aí a pessoa entra lá
Ela faz uma consulta 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não interessa se ela está a 150 quilômetros da unidade básica de saúde. Automaticamente você está desobstruindo a fila daquela unidade básica de saúde, que uma mãe vai ter que deixar, ou o pai, deixar de trabalhar, levar o filho, tirar o filho da escola, ou seja, êxodo escolar, êxodo na empresa, o impacto financeiro, o impacto econômico e social de uma família que precisa se deslocar 100, 150, 200 quilômetros para ter um atendimento básico de saúde é gigantesco no Estado. Não é só na cidade, porque você tem impacto na saúde, na educação, na questão de mobilidade, porque você tem que o governo oferece ali um deslocamento, um ônibus especial para buscar, ou um táxi, ou um motorista particular, etc. Então, você já imaginou o desdobramento disso se todos tivessem cobertura de morte acidental, telemedicina, assistência funeral, que resolveria um outro problema, porque nós temos um problema aí que tem muita gente fica na fila para ser sepultado, porque não só não tem lugar para sepultar, como depende do Estado para fazer o sepultamento, e tem produtos como esse, válidos para famílias, que cobrem tudo isso, ainda tem redes de medicamentos, e desconto, toda aquela perfumaria, que não precisa nem dizer, a partir de R$20 por mês. É bem barato. Quando você coloca que nem 6% do valor aí das tragédias, dos prejuízos, né, causados por essas tragédias naturais, né, por exemplo, não são indenizados, você está falando isso porque as pessoas não têm a cobertura securitária. É nesse sentido? Por uma série de fatores. Primeiro, a maior parte das pessoas não tem cobertura securitária. Não tem seguro. Porque desconhece a matéria, desconhece a abrangência e porque nós não fizemos um Cidades Protegidas no país inteiro. Para conscientizar. Isso, não desmistificamos. Porque alguns não compram porque acham caro, o que é um erro. Outros não compram porque não conhecem o clausulado, porque não é papel da pessoa conhecer. Esse é o papel do corretor de seguros, levar o conhecimento técnico de clausulado, entender quais as necessidades, né? Fazer aquela anamnese com o consumidor, seja ele pessoa física ou jurídica, ver quais são os seus desafios, te ouvir e, a partir daí, te dar o diagnóstico. Não é o que a gente faz no médico, não é o que a gente faz no contador. Eu chego, falo quais são os meus desafios, você me apresenta soluções ou caminhos. É o que o corretor tem que fazer, só que ele não faz isso de forma proativa. Ele já ocupa, o mercado de seguros ocupa 6,5% do PIB nacional. Ou seja, é representativo, concorda? Só que em nações mais seguras, aqui do lado nós temos o Chile, aqui ó, na América do Sul, que já tem 9% do PIB. Nós temos países como o Japão, a Grã-Bretanha região, né? Mas vamos falar Inglaterra, com 18%, 19%, até 25% do PIB. Então quer dizer que o Brasil ainda tem... Isso em relação a prêmio de seguro? Em relação a prêmio e a cobertura securitária, ambos. A arrecadação de prêmio de seguros no Brasil ainda é baixa. Por quê? Porque nós estamos falando do princípio de mutualismo. Quanto mais pessoas seguradas, a tendência é que o custo do seguro seja menor para todo mundo. Então, qual o trabalho que a gente tem que fazer? Em vez da gente ficar falando, vamos cross-sell, upsell, seguro residencial, seguro de vida, esse é um conceito que as pessoas não entendem lá fora. O Projeto Cidades Protegidas propõe um diálogo simples, franco, assim como a gente está fazendo aqui, de desmistificação, que não é caro, é simples, é adaptável, é aderente à sua realidade. Quais são as possibilidades? Não interessa quem é você, o tamanho da sua conta corrente. Interessa o tamanho dos seus desafios, que só são diferentes dos meus. Eu preciso de identificar quais são os seus desafios a partir daquilo que você me mostra e também das soluções que a gente já conhece. E o Projeto Cidades Protegidas propõe o quê? Além de soluções conhecidas, ele quer ouvir regionalmente em cada cidade, porque na cidade que as coisas acontecem, né? Entender quais os desafios ali regionais, para que a gente possa ver o que está pronto para ser entregue e o que a gente precisa de construir, ouvindo todas as partes, poder público, iniciativa privada, as companhias de seguros, que são nossos apoiadores, e o corretor de seguros como o protagonista dessa entrega. Isso é o Cidades Protegidas. Não, bacana. E aproveitando, então, falando do corretor de seguro, assim, de forma didática, né, para quem está nos ouvindo, porque vários empresários, pessoas, né, de forma geral, nos ouvem e a maioria, como você falou, a cultura do seguro no Brasil ela é muito, muito baixa. Sim. Né? Então, algumas pessoas, ou a maioria, não tem seguro de nada. Sim. No máximo, talvez um seguro de automóvel,
né, que vai ter que é o mais popularizado pelo risco ali. Mas explica de forma didática o que é o seguro. O que o seguro, esses benefícios do seguro, você já falou aí, né, da questão dos benefícios, mas o que é o seguro e quais esses benefícios para as pessoas e as empresas? Bom, seguro nada mais é que ninguém fala de forma tão direta. É transferência de risco. Todo mundo tem risco. Todas as atividades profissionais, todas as pessoas, todas as famílias, todas as atividades industriais grandes, prestadores de serviço. Quando você presta um serviço, automaticamente você tem o risco de prestar um serviço que não seja percebido como ideal por aquele consumidor. Ele pode ajuizar uma ação contra a sua empresa, falando, você não fez, eu tomei um prejuízo e querer atribuir a responsabilidade a você. Até o risco de responsabilidade civil, Sim, por exemplo. Quem vai julgar isso? É o judiciário. Uhum. Mas até para a defesa, numa situação como essa, existe um seguro de responsabilidade civil profissional que cobre, além da defesa da honra, da credibilidade, da reputação, ele cobre também uma indenização securitária. Então, o que a gente fala? Todo e qualquer risco, se você olhar, abrir a janela aqui da nossa sala de podcast, olha para fora, tudo é segurável. A gente precisa de dimensionar. E tudo tem risco. Não precisa nem de olhar para fora. Não, aqui dentro. Aqui, ó, tudo isso tem risco. O seu computador, existe uma apólice de equipamentos eletrônicos que cobre esse computador. De roubo. Essas máquinas que estão aqui nos filmando, esse telefone celular que está rodeando a gente aqui, tudo isso tem cobertura securitária de danos elétricos, de danos físicos, de cair no chão, de danos por água. Por exemplo, nós já pagamos indenização de telefone celular que caiu dentro do vaso sanitário. E acontece. Hoje em dia, quem não vai no início do dia, vai lá e... Antigamente era o jornal, hoje em dia é o telefone celular, concorda? Tá ali, você dá uma vaciladinha... É um sinistro danado. Mas acontece, cai na piscina. A pessoa vai para o carnaval. Olha o que aconteceu. O carnaval a gente passou há pouco tempo. O que acontece? Os roubos, né? Qual a maior preocupação das pessoas? É o furto, o roubo de celular. Então, tudo isso são riscos. O que é o seguro? É a transferência de risco. Um risco que é seu, você comprou o telefone celular com toda a dificuldade, foi lá e fez um financiamento na operadora de celular que paga junto à conta R$200 por mês da pessoa. As pessoas... O celular tem um valor muito grande para a sociedade. Isso é inconteste. Todo mundo sabe disso. A pessoa, às vezes, não está com a camisa bacana, mas o celular é aquele... Ele serve, inclusive, para falar, né? Porque a maioria do celular hoje é para filmar, é para redes sociais, é para tudo. Para comunicações, para podcasts, para vídeos, para reuniões. O celular hoje é utilizado para tudo. Ele é quase uma continuação do corpo. Então, o celular é muito importante para todo mundo, concorda? Um risco você perder o celular. Tudo bem que a gente não repõe com o seguro as informações que estão ali. O conteúdo, né? Isso. É igual o carro. Se o carro for furtado ou roubado, que são coisas diferentes, o que estava lá dentro, sua bolsa, sua raquete de tênis, acontece muito das pessoas deixarem mochila com equipamento eletroeletrônico no porta-mala, isso não tem cobertura securitária, mas o carro tem. Então, é a transferência de risco. Eu tenho este risco e onde está o papel do corretor de seguros, o grande protagonismo? Você não me perguntou quem é o corretor de seguros, mas eu vou te falar exatamente quem é. Ele é o tradutor de estudo. Ele é o profissional, seja ele pessoa física ou a empresa corretora de seguros, que tem que ter na conversa com o seu cliente o entendimento dos seus riscos, a partir de você mostrar quando você não vai no médico, ou eu citei a contabilidade, mas vamos falar no médico, você não vai lá e conta os seus sintomas? E o médico, através de, seja exames complementares, informações... O corretor não tem exame complementar, ele tem questionários, né? Entendimento, ele precisa de informação. Informação, eu quero saber se você é casado, se tem filhos, idade dos filhos, idade escolar, qual o impacto da perda do responsável financeiro da família no momento atual, ou daqui 5 anos, ou daqui 10 anos. A questão de previdência complementar privada, que é fundamental, que é outro papel fundamental do corretor. Então, o corretor, o que ele faz? Uma análise 360 graus de todos os riscos seus, da sua empresa, da sua família, e identifica ali, olha, nós precisamos de proteger esses riscos aqui. Faz sentido para você? O seu carro, a sua casa, sua proteção de renda. Quando fala proteção de renda, alguns traduzem como seguro de vida. Mas o seguro de vida, ele tem uma influência muito grande no hoje, amanhã e depois de amanhã. Por quê? Qual o maior impacto numa família? É a minha falta ou eu ficar inválido permanentemente?
Muito provavelmente, isso é individualizado. Cada família tem um cenário, né, muito particular de quem é o responsável pela renda, quanto que aquela pessoa leva de renda para a família, qual o impacto da paralisia do trabalho dele. Mas qualquer um, dependendo da pessoa, o impacto da invalidez permanente é pior do que a morte. Se eu sou o responsável financeiro, tenho 80% da minha renda familiar, eu deixo de produzir amanhã, automaticamente eu deixo de levar 80% da renda familiar e passo a ter uma necessidade de recursos nova, que é um home care, que é a contratação de enfermagem. Então, o que a gente precisa? A gente precisa de falar sobre isso. Muito pouca gente sabe sobre isso, sabe, Léo? A gente fala, é muito raso, fala em seguro de automóvel, seguro de vida. Não é isso. Eu quero entender as suas necessidades, as necessidades da sua família, as necessidades da sua cidade. Quais são os seus desafios? Qual o impacto que você hoje deixar de ter renda, seja por falecimento, seja por uma doença, um acidente ou uma invalidez permanente, vai causar na sua família? Eu tenho que entender, falar, olha, nós precisamos de proteger essas situações aqui. Uma pessoa pode ter, através de uma situação comum, você vai lá, joga bola, eu jogo bola no final de semana, eu já inclusive recebi indenização 2 vezes, nesse sentido, e sofri uma torção no tornozelo, uma fratura no tornozelo, fiquei 2 meses sem trabalhar, com o pé para cima em casa, usando aquelas botinhas e tal. Eu tenho uma apólice de diária de interrupção temporária de trabalho que cobre, aí tem que ter lastro, né? O valor lá da diária tem que ser correspondente à minha renda, nunca superior a ela, porque o conceito de seguro é nunca ter lucro. Nesse caso, ele é contra, o conceito de seguro é repor os prejuízos. Isso. Então, o limite é dentro daquilo que você recebe, dali para menos você pode. Eu recebo 10 mil por mês, se eu ficar parado e 7 mil for suficiente para eu manter minha renda, você pode fazer um seguro com aquele desenho que você optar. Não, eu quero manter a minha renda atual. Você vai ter o dimensionamento do seu custeio mensal de acordo com da sua necessidade e também seu poder de compra e as suas particularidades. O corretor tem que traduzir isso. O mercado de seguros ele é fundamental ao desenvolvimento social, econômico e ambiental em qualquer ramo de atividade. E os Cidades Protegidas quer conversar sobre isso. Isso é qualificar o debate. Isso que nós precisamos. Não, bacana. Então, assim, o corretor de seguros é o profissional, então, que vai entender essa necessidade. O tradutor. O tradutor, né, que vai entender essa necessidade individual de cada pessoa, de cada individual empresa, ou coletiva, dependendo do caso, né? Isso, de cada empresa, da sociedade e de uma forma geral. Vai traduzir em relação ao qual é o tipo de seguro necessário, quais são as possibilidades de seguro possíveis, e vai fazer essa ponte, essa intermediação entre a seguradora, que é quem assume o risco, né, essa transferência de risco. Né? O segurado transfere o risco para a seguradora e o corretor é esse intermediário que faz essa tradução do tipo de seguro necessário ao tipo de risco, à necessidade de cada pessoa. Isso é muito importante, Léo, porque é o seguinte, o diagnóstico, essa tradução, ela é feita de forma personalizada. Mas não quer dizer que o que eu te ofereço de possibilidades seja aderente ao seu dia a dia e caiba dentro do seu fluxo de caixa. Mas o importante dos Cidades Protegidas e do papel do corretor de seguros é falar sobre isso. Porque eu não quero admitir mais, como corretor de seguros, como empresário do setor e como representante dessa categoria profissional, que a gente tenha tantas famílias desassistidas por falta de informação. Isso é inadmissível. Então, não interessa se a gente vai ampliar o mercado de seguros em 5, 10, 15, 20, 50%, além do que ele tem potencial natural. O que a gente precisa é de falar a respeito. Uma família pode optar por não contratar sua apólice de seguro residencial. Um responsável financeiro pode optar por não contratar apólice de seguro de vida, com cobertura de diária de afastamento temporário, de invalidez permanente. Agora, uma coisa é ele optar, outra é ele não ter a informação. Outra, ele não ter alguém que fez esse diagnóstico, essa orientação e falou com ele, você precisa. Você precisa. A gente fala tanto, você falou aí de questão de empresa. Ô, Léo, mais de 70% das empresas acabam quando um dos sócios falece, por falta de processo preparado em relação à sucessão. Por quê? Porque não quis conversar, porque ninguém da família se interessou. Mas uma empresa é um ativo, concorda? Dos sócios. Sim, ele tem ali, você tem 2, 3 sócios, tem uma empresa que vale 500 mil reais, vamos falar uma empresa de pequeno porte, 1 milhão para facilitar a conta, que eu não sou tão bom de matemática como você. Eu tenho lá 4 sócios em igualdade de condições, uma empresa que vale 1 milhão de reais. Então, se eles têm 25%, cada um vale para aquela empresa, para aquele negócio, 250 mil reais. Ok? Sim. Existe um seguro
específico, que é um seguro de sucessão empresarial, que é feito um desenho a partir das informações do sócio, a data de nascimento, dados, informações, que ampara exatamente uma situação como essa. Para quê? No caso de falecimento de um desses sócios, todo contrato social, todo acordo de cotista, você conhece isso melhor do que eu, tem lá a previsão que a empresa, no caso de falecimento, tem que quitar os haveres, né, daquele sócio que saiu, que faleceu. Quase a totalidade das empresas, principalmente de pequeno e médio porte, não tem capacidade econômica de fazer a quitação desses haveres, principalmente de imediato. Até porque, em grande parte das empresas, o sócio também participa da operação. Ele não é só sócio, ele é alguém que faz alguma coisa importante na empresa. Então, o que igual nós falamos... No dia a dia, acaba que ele recebe o salário ali, Isso, né? exatamente. Muitas vezes nem tem distribuição de lucro no final da conta, porque ele vai ter o seu salário É mensal mais ou menos o que eu falei da invalidez, executar o concorda? trabalho. Quando você fala da invalidez, a invalidez, o impacto é tanto deixar de gerar receita, quanto nova despesa. O falecimento de um dos sócios é muito parecido. Por quê? Necessariamente tem uma despesa nova, que é o pagamento dos haveres, e quais as funções fundamentais que aquele sócio exercia no dia a dia da empresa? Quem vai cumpri-las? Vai ter que contratar outra pessoa. Ou você vai distribuir mais ou entre os menos ali, vai ficar uma coisa meio manca, dependendo. Às vezes aquela pessoa é tão vital, tem uma empresa que tem 2 sócios. E você sabe disso que é muito comum, principalmente em empresas menores. Aquele sócio faz isso, aquele outro sócio faz aquilo. Às vezes aquele outro nem tem capacidade de exercer o que o outro fazia. Vai ter que, nossa senhora, estou com um problemão, tem que pagar as contas para a família e quem fazia o que ele faz, ninguém sabe fazer. Você vai ter que contratar alguém que tenha capacidade, entendimento, que vai ter que mergulhar dentro da empresa para entender o seu negócio para poder fazer aquela entrega. Então, aquele seguro de sucessão empresarial, previsto no contrato ou acordo de cotista, ele tem por objetivo aquele numerário representativo àquele sócio para que a empresa receba a indenização e quite os haveres da família. Automaticamente, ela resolveu um problema que pode ter um desdobramento ainda maior. Porque além dela não ter recurso, ela vai ter alguém batendo na porta no dia seguinte, num período adiante, falando, eu vou assumir, já que vocês não estão pagando a participação societária do meu representante, né, do meu pai ou da minha mãe, eu vou assumir o papel dele. É direito legítimo, concorda? Sim, sim. Se você não pagou para que ele não assuma, ele vai bater a porta. Ele pode não se dar bem com você, ele pode não entender nada do negócio, ele pode ser uma pessoa que não tem nem vontade de trabalhar naquilo, está indo contrariado para resolver um problema. Então, não é a pessoa certa. No final da conta, atrapalha o negócio. Não. Né? A maioria das empresas morrem junto quebram com um dos sócios. Isso, Então, isso é algo que o corretor de seguros tem uma solução pronta. Tem um produto de sucessão, ele entende a situação da empresa, o valuation da empresa, monta um produto que é anualmente atualizado, em conformidade com a realidade da empresa, porque a empresa ela muda de valor, ela vale mais, ela cresceu, ela desenvolveu, ou pode reduzir, mas normalmente, graças a Deus, porque o empresário é um empreendedor, ele é um... Otimista. Não, além de otimista, ele é um bicho forte demais. Porque sobreviver com todas essas dificuldades, essa falta de apoio que o empresário tem, o corretor de seguros, ele é um sócio que que apoia o empresário no desenvolvimento do dia a dia. Então, isso é o trabalho do corretor de seguros. Não é só traduzir, é levar soluções que a sociedade desconhece. Quantas são as pessoas que já falaram com você sobre isso, Léo? Entendeu? Sobre sucessão empresarial. Essa é uma ponta de um iceberg. Eu dei um exemplo aqui da telemedicina, que é um apoio às políticas públicas. E, cara, olha que importante. Quanto mais a gente desenvolver a proteção securitária em todos os ramos de atividade, automaticamente a gente está protegendo o nosso dinheiro. Porque o dinheiro que é administrado pelo governo ele é nosso. A gente tem que voltar a pensar exatamente o que é. Porque muita gente fala, dinheiro público. Não, o dinheiro público é aqui, né? Dinheiro público é nosso. Ele só é administrado por alguém, por algumas pessoas. Mas quem está lá é a gente que coloca, em sua grande maioria. Então ele é um dinheiro nosso. Desenvolver cidades protegidas, desenvolver a proteção securitária, nós estamos protegendo nosso dinheiro. Porque o que acontece quando você tem uma catástrofe natural? Vamos falar em Minas Gerais. Minas Gerais, pela primeira vez na história de 2024 para cá, o PIB, a maior representação do PIB é o agronegócio. Sempre foi mineração, o agro passou. Mineração continua sendo importantíssima, mas o agro passou pela primeira vez. Só que, quantos são os produtores rurais que têm solução de proteção securitária à safra, à lavoura, a propriedade rural? Tem seguro para tudo isso, exclusivamente para a safra, para a lavoura, para toda a fazenda, para toda a propriedade rural, que cobre máquina, equipamento, rebanho, tem seguro para tudo isso. Mas quantos são?
normalmente tem dificuldade de administrar isso. O poder público, seja ele municipal, estadual, federal, deixou de oferecer subvenção ao produtor rural, como fazia no passado, porque está faltando dinheiro, é a informação que a gente tem. E aí o proprietário rural, ele tem que saber, ou ele compra o insumo para a próxima safra, ou ele faz o seguro. Só qual é o impacto disso? Não faz o seguro. Acontece uma catástrofe. Minas Gerais é o maior produtor de café do mundo, sul de Minas. Se a gente não tiver proteção securitária, vão ter dois problemas. O valor do café vai explodir, porque automaticamente se teve uma geada, um problema que foi de alto impacto, vai surtir no nosso cafezinho do dia a dia. É o café que há 3 anos atrás custava 9, foi para 30 e voltou para 26, 27 reais um pacotinho de 500 gramas. Eu estou dando um exemplo. Isso tem tudo a ver com seguro. Se você e quando acontece essa catástrofe, o governo não tem saída. Ele sabe que é algo que impacta na receita estadual e também impacta políticas públicas na questão tanto do desenvolvimento econômico quanto no desenvolvimento social. Por quê? Se você devasta uma região de produção, você tem quantas pessoas trabalhando naquela região? Se um produtor rural acabar, você tem 400 pessoas, 500, 2.000, 8.000, depende do tamanho da propriedade. Então é o seguinte, você fazer seguro para aquela lavoura, para aquela propriedade... Tem propriedade aí com 5.000 funcionários. Eu dei exemplos hoje até... Cai um pouco por causa das máquinas, equipamentos. Eu dei exemplos até menores, que é a maior parte. Tá? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, isso é importante demais, Léo. Se a gente tiver toda a propriedade rural protegida, a safra protegida, automaticamente a gente está protegendo emprego. Quando você tem um desafio de uma geada, de uma inundação, de uma chuva severa, igual a gente está vivendo agora, e devasta uma produção, seja ela do que for, o impacto não é só no preço do alimento, na falta do alimento, porque o preço é pela falta, né? Oferta e procura, né? É natural. Mas o impacto pode ser devastador em relação ao ambiente econômico e, em seguida, em relação ao ambiente social. Porque ou o governo bota a mão e põe dinheiro, ou aquele impacto vai acontecer e vai ser devastador. Então, nós temos solução para trabalhar antes. Ao invés da gente chegar e ficar esperando uma devastação numa lavoura, vamos proteger essa lavoura. Por quê? Porque o governo vai ter que botar a mão no bolso, tirar de um orçamento que ele não previu, não estava orçado ali aqueles 500 milhões, 1,5 bi para poder salvar o produtor rural de café, de sorgo, de milho, não interessa. Eu estou querendo dizer o seguinte... E isso como, geralmente, empréstimo. Isso. E como empréstimo. Isso. Então, o que acontece? O que vai... o governo vai entrar a infraestrutura tal, mas a propriedade em si, o cara perdeu. Você falou tudo. O cara perdeu. Você falou tudo. Então, nós estamos cuidando... O governo vai ajudar, você quer? Toma aqui, é empréstimo, você me paga. Isso. A empréstimo, com juros subsidiados, BNDES, BDMG, etc. O que eu estou querendo dizer, Léo, que a gente está indo... O projeto de Cidades Protegidas está indo no cerne da questão. Com profundidade, entendeu? A gente quer trabalhar preventivamente. Nós não estamos falando de venda de seguro. Nós estamos falando em proteção securitária para que a gente tenha continuidade, perenidade, construção e uma sustentabilidade econômica, social e ambiental. E seguro serve para tudo isso. Não, bacana, bacana. Então, esse projeto Cidades Protegidas, né, ele é muito além de levar esse aculturamento, essa cultura e esse conhecimento dos seguros, da existência desses seguros para essas regiões, né, onde o projeto está passando, né? Ele não tem limite geográfico, não. Não tem limite geográfico. Zero. Nós vamos para o resto do mundo. Isso. Mas esse impacto ele é muito grande, né? Quando você tem aquele evento local, quando você tem essa movimentação local. Então, muito além de levar essa cultura, né, essa informação necessária para esse despertar para o segurado, né, para o cidadão adquirir essa proteção a esses diversos riscos, quais são os outros benefícios que o projeto ele leva para as empresas e as pessoas e os negócios locais? Ô, Léo... A exemplo do próprio evento que teve, né, do Corretor na Leal, que depois do Corretor na Real, que também levou essa marca Cidades Protegidas, que você vai comentar no final, você vai falar sobre isso. Mas quais são esses outros benefícios, além do aculturamento e levar essa informação? Eu considero que o principal benefício é a gente dar voz. Assim,
quando a gente fala, olha, estamos aqui, somos os corretores de seguros, agentes de transformação social, a gente tem inúmeras soluções, podemos construir novas, mas eu quero te ouvir. Quando a gente vai numa cidade, e a gente começa a partir do dia 15 de abril, primeira largada em Belo Horizonte, e a gente vai para todo o estado, e depois para o país inteiro, a gente está preparando, capacitando corretores de seguros associados ao Sincor Minas Gerais, primeiro com os embaixadores, depois com todos os demais associados, para que eles saibam conversar nas cidades, se apresentar como esse agente de transformação social. Aí você fala assim, quais são os benefícios? A partir do momento que a gente faz um encontro, senta na mesa com o presidente da Associação Comercial e Industrial, o representante das escolas, o representante das igrejas, a gente quer ouvir todo mundo. Porque os desafios para um não é igual aos desafios para o outro. Olha, a minha atividade econômica... Aqui em Minas Gerais a gente tem região do café, né? A gente tem região agora a gente tem produção de vinho no sul de Minas, também na Zona da Mata. A gente tem região do milho. A gente tem inúmeras, né? A área quadrilátero ferrífero aqui em volta de Belo Horizonte, mineração pura, que vai até Diamantina, etc. Então, assim, a gente tem vários países, várias realidades dentro de Minas. Então, o que a gente quer? A gente quer, em cada cidade, ouvir os desafios regionais. Porque a gente pode mapear, a gente vai fazer estudos, a gente vai levar para as cidades estudos que a gente faz de fora. A gente, outsider daquela cidade, a gente vai fazer uma análise do que a gente ouviu falar. Mas a gente vai chegar lá e convidar o prefeito, o presidente da Câmara, o representante de todas essas entidades, o representante das forças de segurança. Queria ouvir de você, chefe da Polícia Militar da cidade de Diamantina, se citou Diamantina, eu vou colocar Diamantina, quais são os desafios aqui? A gente tem um problema que todo ano, quando a gente tem o carnaval, rouba muito celular, tem isso. Aí o outro, não. Aí o secretário de Obras ou Desenvolvimento Econômico da região, não, mas todo ano, na época de chuva, aquela determinada região ali alaga. A gente quer ouvir, a gente quer entender. Ao invés de a gente fazer o que hoje a gente vê. Sabe o que normalmente a gente vê nas cidades? A gente visita uma cidade, Belo Horizonte tem vários casos, mas você pode ir em qualquer lugar no Brasil. Cuidado, nessa região aqui. Quando chover, aqui alaga. Uhum. Isso não é política pública que tenha sustentação. As pessoas hoje falam, não, olha só, não para o carro aqui não, porque seu carro vai boiar. Ao invés da gente resolver o problema, a gente está amenizando. A informação ela é importante. Não estou falando que isso não deva ser feito. Uhum. Sim, porque tem situações que, infelizmente, não tem o que fazer, concorda? Sim. Ali vai alagar, não tem o que ser feito, é uma região de alagamento natural. Então, nós temos que ampliar isso, ao invés de falar para não parar ali, olha, todo mundo que parar aqui, por favor, pelo menos proteção securitária no seu carro você tem que ter. Uhum. Entendeu? Então, ao invés de falar não para ou vai boiar, não, todo carro que parar aqui tem que ser seguro, a responsabilidade é sua. Por isso que a gente usa muito a responsabilidade é nossa. Uhum. Quando eu usei essa imagem, essa marca, a responsabilidade é nossa, é de atribuir a todo mundo tudo isso. Porque não é só o corretor de seguros protagonista. Os seguradores têm que nos dar as mãos, os nossos apoiadores, prestadores de serviços em relação ao segmento, como a Hoffman Contabilidade, têm que nos dar as mãos e entender os objetivos que são coletivos. E a sociedade também entender, porque não adianta nada a gente falar em proteção securitária se o empresário não estiver disposto a proteger o risco dele. Não é a transferência de risco de qualquer jeito. Uhum. Quando a gente fala o que é seguro, vou transferir o risco. Não vou cuidar, vou deixar meu carro com a chave na ignição, ligado na rua e fazer seguro com a seguradora. Não, isso não tem nem cobertura. Você tem que entender que você também tem responsabilidade. Não pode negligenciar. Isso que eu estou querendo dizer. Por isso que esta frase, a responsabilidade é nossa, ela é muito potente. Ela fala, todos nós temos que estar engajados em nos proteger. Isso é o princípio do mutualismo básico. Então, cidades protegidas a partir de ouvidoria escutativa em cada cidade, quando você perguntou em relação a todos esses atores, o que é o impacto, é a partir do momento que eu vou ouvir a associação comercial e ela preparada para estar no evento, ela vai ouvir os seus representados, seus associados, e vai falar, eu sou aqui da indústria têxtil, todo ano eu tento fazer seguro de tecido aqui para minha fábrica, eu não consigo. Por quê? O outro tem uma atividade, uma madeireira, eu não consigo. Por quê? Esse debate, que não vai ser só no dia ali, é um encontro, e depois ele vai reverberar em várias ações que a gente está propondo, que esses sejam continuados. A gente ouviu ali, a gente não tem solução para tudo, mas a gente ouviu ali as dificuldades, os desafios daquela região, nós temos obrigação em falar a respeito deles.
Se é uma região, por exemplo, como região moveleira, nós temos região moveleira, nós temos região de calçado, nós temos região de tudo, né? Região de Santo Antônio do Monte, que é fabricação de fogos de artifício, não, Santo Antônio do Monte, aí você tem Nova Serrana. É de roupa também, lá não tem? O quê? Samonte é fogos de artifício, mas acho que tem roupa também. Região de Divinópolis tem muita roupa. Então, eu estou querendo dizer o seguinte, essas cidades, elas têm algo para dizer diferente da outra, concorda? Se uma tem produção de tinta, a outra tem madeira, a outra tem indústria moveleira, a outra de sapato, os riscos são diferentes. Pode ser que uma dessas regiões não consiga fazer seguro. E nós vamos ficar aqui parados, não faz. Não, peraí. Leva a informação para a seguradora. Isso, nós vamos, do mesmo jeito que a gente vai ouvir a sociedade, as companhias de seguros vão estar conosco nesses eventos, elas vão estar ouvindo também. Nosso objetivo é qualificar o debate no sentido dos desafios e de encontrar soluções. Porque essa solução é muito vazia. Companhia, eu não faço esse determinado... Mas por que você não faz? Peraí, vamos conversar. Determinada região... eu vou ter só um fabricante de móvel que vai fazer, o outro não vai. Não. Por que a gente não conversa? Já que é um problema público, porque se toda uma cidade depende de um ramo de atividade, você concorda que nós temos que proteger? Porque se aquele ramo tiver sem cobertura securitária e houver uma devastação, acabou a cidade. São pessoas na rua, são empresas que vão acabar. Então, nós temos que conversar sobre isso. Esse é o tamanho da nossa responsabilidade. Quando a gente ouve todas essas entidades, todas elas vão ter capacidade de nos trazer subsídios para que a gente discorra sobre eles e encontre soluções. Ok. Aí, então, a gente pode entender que, a partir desse debate, desse projeto, dessas discussões, isso acaba gerando não só também a proteção então, patrimonial e financeira e oportunidades de negócio para os corretores, para as seguradoras e para os próprios negócios locais diante da própria movimentação da economia, do próprio evento. Isso já está acontecendo, Léo. Diversas questões que acontecem nesse ecossistema. Sim, sim. Ou seja, nós estamos promovendo... Haja visto o que a gente viu no evento, que você vai comentar ao final aqui, vai comentar sobre o evento de Diamantini e o que tem... Estar por vir, né, em 2026 e para frente, haja visto então, o próprio evento que teve ano passado, o quanto movimentou, fez barulho e levantou essa bandeira, né, na cidade. Foi sensacional. Estava lá, presenciei, né? Estava junto com vocês lá e foi sensacional. Sim, foi sim. Posso falar sobre Corretora Real? Agora ou você quer que eu fale depois? Daqui a pouco. Então, segura, quem está curioso, fica com a gente aqui até o final do podcast, que o Gustavo vai falar, inclusive, desses projetos, né, daqui para frente, quem está, e importante citar, e aí já vou te fazer essa pergunta para eu dar o gancho no que eu ia colocar aqui, que os cidades protegidas, né, quem são essas pessoas que participam? Você tem lá as seguradoras, os corretores, a sociedade, os parceiros... Ô, Léo, no Cidades Protegidas... Quem participa dos Cidades Protegidas, né, nesses eventos e do projeto? O que é importante dos Cidades Protegidas, eu acho que o que é mais lindo, que ele não exclui ninguém. Os Cidades Protegidas, ele tem os agentes naturais, aqueles que guiam, né? Os líderes. E essa liderança, esse protagonismo é dos corretores de seguros. Porque, guiados pelo Sincor, que é uma iniciativa, um projeto construído dentro do Sincor, uma iniciativa que já começou, o corretor ele é aquele responsável pela entrega. Mas nós queremos ouvir todo mundo, qualquer pessoa. Um morador em situação de rua, ele deve ser acolhido pelas Cidades Protegidas em iguais condições de um grande empresário. Porque a responsabilidade é nossa de cuidar de todo mundo. Nós queremos, com Cidades Protegidas, algo que pouca gente faz, inclusive grande parte dos nossos representantes. A gente não quer deixar ninguém para fora, ninguém para trás e ninguém de fora. Porque nós temos essa solução. Nós podemos, a partir de quem tem condição, oferecer soluções, igual eu dei o exemplo aqui de telemedicina, etc., a partir de R$20 por mês por família. É uma solução que é palatável para muita gente, mas tem gente que não tem condição de comprar. Por que aquelas pessoas que não têm condição de comprar, o município não disponibilize para todas essas pessoas que não têm acesso, assim como tem vários programas sociais, a telemedicina, porque automaticamente ele está desonerando a própria responsabilidade que ele tem. Concorda? Se aquela pessoa ficar na fila do SUS, se ela for hospitalizada, se ela for ter que ser sepultada, automaticamente isso é um dinheiro nosso que vai ser destinado para resolver aquela questão de dignidade daquela família ou daquele morador em situação de rua. Então, o que a gente busca com isso? É que
todo mundo que quiser é bem-vindo. Nós somos os líderes. Uhum. Nós tivemos a ideia e estamos partindo para a ação. Você quer participar disso conosco? Seja muito bem-vindo. Você, qualquer um que vai nos assistir, é bem-vindo ao projeto Cidades Protegidas. Nós queremos ouvir para que a gente possa transformar. E a gente só vai transformar com a atitude e com a escuta ativa de cada cidade. Cada um que a gente ouvir, a gente vai pôr no papel. E se é um problema seu, é um problema de todo mundo. A gente tem que parar de falar aquilo aí é um problema pontual daquele município ou aquele bairro daquela cidade. Se é um problema de um ser humano, ele é um problema nosso. Que nós podemos ajudar a resolver. Seja com a compra direta, seja com construir uma solução para aquela pessoa, para aquela empresa, para aquele bairro, aquele município, ou seja através de, olha, é um problema do seu município que a gente identificou, vamos achar uma solução para que você, representando o poder público da cidade, possa oferecer para aqueles que não têm condição de comprar? Ou para os empresários. Por que a gente não constrói isso, está na pauta, aquelas empresas que são grandes marcas ou grandes forças regionais de determinada região? Por que isso não pode ser feito uma troca em questão de regime tributário? Aquela empresa levar aquela solução para toda a população, já que é uma empresa... Você conhece várias cidades que a empresa ela tem um impacto na cidade gigantesco, concorda? Entrega metade da cidade, trabalha em uma indústria. Nesse caso, por que não os corretores de seguros como protagonistas conversarem com essa empresa e com o poder público municipal? Olha, não está no orçamento do município a contratação dessa solução aqui que vai cuidar de todo mundo e desonerar a responsabilidade do orçamento municipal. Mas, empresa, você pode, com uma troca, né, com aquela questão de benefício fiscal, levar essa solução, resolver um problema e deixar de pagar imposto no município ou recolher imposto no Estado. Olha que magnífico. Hoje ainda é possível, mas esse tipo de solução está para ser finalizado ao longo do tempo, quanto à reforma tributária, sim. Que descentraliza, na verdade, tira um pouquinho esse poder aí do município. Mas já que ainda é possível hoje, a gente pode pensar sim, nessa possibilidade. Né? Ainda é possível e tem sim alguns benefícios fiscais, dependendo da circunstância. Uma empresa de lucro real pode investir em projetos sociais, aí você sabe falar melhor aqui. No imposto de renda, por exemplo. Isso é possível e vai continuar sendo possível, ainda não foi. Eu dei esse exemplo só porque nós não temos a solução de tudo. Uhum. Nós temos a boa vontade de levar muita solução que a população desconhece. Uhum. E a partir do que a gente vai ouvir, inclusive com a contribuição de contadores, como você trouxe esse fomento, por isso que eu falo, todo mundo precisa ser ouvido. O médico, o contador, o advogado. Cada um vai ter um ponto de vista e vai contribuir no debate, né? Isso. Achar um caminho de solução. Os Cidades Protegidas é a qualificação do debate de forma genuína, onde a gente quer ouvir todo mundo, todos são inclusos, se quiserem, todos são bem-vindos. O Sincor ele é simplesmente a locomotiva desse projeto. Ele é uma iniciativa, um projeto do Sincor, uma iniciativa do Sincor que vai continuar sendo dele. Os corretores de seguros são os protagonistas da entrega. Mas a gente quer ouvir todo mundo, até porque, para que a gente faça a entrega que seja aderente a cada cidade, nós temos que ouvir cada uma delas. Não, isso, bacana. E, obviamente, né, todo esse trabalho, e o Sincor, né, ele é uma associação, ele é um sindicato, né, sem fins lucrativos, né, é uma instituição sem fins lucrativos, acaba contando ali com o apoio dos associados, né, e de parceiros para o projeto. Quais são esses... primeiro, assim, quais são os benefícios para as seguradoras e parceiros associados, né, e como... quem está nos ouvindo aqui, né, como outras seguradoras ou parceiros ao projeto podem contribuir com o projeto e como fazer isso, a quem recorrer? Bom, deixa eu dar um recado direto na câmera aqui, se você me permitir. Aí, 2 recados fundamentais. Primeiro, a todos os corretores, empresas corretoras de seguros do Estado de Minas Gerais e de todo o país. Preparem-se para o que já nasceu ano passado e está em desenvolvimento franco a partir de agora. Ou você, corretor, está preparado para realizar essa entrega, ou você vai perder uma grande oportunidade de ajudar o desenvolvimento econômico da sua cidade. Para isso, nós sindicatos de corretores de seguros em todo o país, agora falando em nome do Sincor, precisamos que vocês estejam próximos, se associem e contribuam para o desenvolvimento desse projeto.
Nós precisamos de capacidade econômica, mas mais do que isso, nós precisamos da sua participação, da sua ideia para que a gente realize essa entrega de forma genuína e você faça parte desse negócio. Então, o que a gente falou mais cedo em relação à representatividade, agora nós estamos fazendo algo que nunca foi feito. Criando naturalmente um debate, uma discussão, onde a sociedade precisa de assistência e os corretores precisam de estar irmanados, conectados com o sindicato da sua região, para que a gente possa realizar essa entrega. E você me fez outra pergunta em relação a... Parceiros, seguradoras. Aos parceiros. Os parceiros da mesma forma. Do mesmo jeito que o corretor é o protagonista da entrega, nós temos várias companhias de seguros e vários prestadores de serviços do mercado, assim como é o caso da sua empresa, que precisam estar preparados para apoiar os corretores de seguros nessa entrega. Então, a gente vai debater em várias regiões, onde a gente vai ver desafios regionais. Os desafios regionais, alguém ou algumas empresas poderão realizar essa entrega conjuntamente. Ou até mesmo... Me desculpa. Minha mãozinha mexe muito. Eu vou segurar aqui, eu tenho que fazer com uma camisa de força. Mas é porque eu sou assim, tá, gente? Algumas empresas vão ter que estar preparadas, ou vão se preparar, assim como algumas companhias de seguros, procuraram aprovação de produtos específicos na SUSEP para poder acolher o projeto Cidades Protegidas. Então, o que é isso? Quem enxergar o tamanho da potência do que a gente está propondo, vai participar com a gente. Quer trabalhar, quer desenvolver, quer levar soluções para as cidades? Aproxime-se do Sincor, pode me ligar, pode chamar o Sincor Minas Gerais, que a gente vai te ouvir e ver se faz sentido a gente trabalhar junto. O importante é o seguinte, nós temos o propósito em proteger. Como isso vai acontecer, vai depender de quantos agentes, quantos atores nós vamos ter nesse projeto. Seja muito bem-vindo às Cidades Protegidas. Isso, bacana. E lembrando, os nossos contatos estão na descrição do vídeo, os contatos do Sincor, do Gustavo, meu, da Hoffman Contabilidade, estão na descrição do vídeo. Desejando, né, você que está nos ouvindo, é uma seguradora, é um parceiro, quem é que quer contribuir com o projeto, ou um corretor que queira se filiar ao Sincor, muito importante, né, que deva se filiar ao Sincor. Os contatos estão na descrição do vídeo, posso deixar o link, né, que é direcionado a fazer essa associação, né, então consulte aí a descrição do vídeo e faça a sua parte, né, que essa é a parte que cada um... Nós precisamos de você. Uma das questões que cada um pode estar fazendo individualmente. Sim. E falando aí, de certa forma, durante a discussão aqui, você já abordou sobre esse assunto, mas acho que é importante, até, na verdade, a gente não vai esgotar nem um terço ou muito menos do que isso nesse debate ou nessa pergunta. Mas no âmbito desse projeto do Cidades Protegidas, que leva essas informações e ouve, né, ali a região das necessidades, cita para a gente alguns desses seguros, desses tipos de proteção, né, que já existem hoje no mercado e que vão ajudar ali todas essas pessoas, empresas e a própria cidade, a própria prefeitura, em relação à proteção dos seus riscos. Quais são esses principais seguros que podem ser oferecidos? Vamos usar o termo até essas principais soluções, não só seguros, né? Soluções. Porque é o seguinte, eu já dei exemplo de algumas aqui. Sim, a questão da telemedicina, do seguro funerário, da assistência funeral, do seguro de morte acidental. Nós citamos aqui o exemplo da sucessão empresarial, que é fundamental para as empresas. Mas, vamos falar, hoje, Léo, existe o seguro de catástrofe. Vou dar um exemplo. Uma cidade, o prefeito, o seu executivo, através do orçamento e tal, ele pode contratar uma apólice de catástrofe com um desenho específico regional daquela cidade. A dimensão territorial da cidade de Diamantina, nós estamos em Diamantina, toda a extensão territorial, uma das maiores cidades do estado, não sei se você sabe, Diamantina, extensão territorial gigantesca. O município pode falar quais são os meus desafios regionais. Eu tenho todo ano queimada, eu tenho todo ano situação de alagamento. A apólice de catástrofe, ela leva o desenho que a cidade precisar. Você pode desenhar, eu quero que cubra alagamento, eu quero que cubra desastre natural, por isso, isso. Você faz o desenho, a dimensão é territorial, você fala, eu quero um capital de R$1 bilhão, 10 bilhões de reais.
o governo, o município, que define qual capital ele quer para aquelas garantias que ele quer oferecer para a sua responsabilidade. Ele contrata, ele vai ter o numerário, as coberturas que ele precisa e vai ver o custo, coube no orçamento, ele contrata. Ele resolveu um problema. Na realidade, são muitas proteções. São muitas. Se eu ficar aqui, a gente tem que fazer um podcast só para eu enumerar. Não vai, então, não assim, vai. você além tem... dos tradicionais, né? De automóvel, de incêndio, você tem cidades, residência, empresa. Minas Gerais é um estado que tem muitas cidades históricas. Você tem muitos eventos. Você tem o seguro de responsabilidade civil de eventos, que deveria toda a cidade, todos aqueles eventos ter proteção securitária. Qual o impacto desse seguro? Que qualquer acidente que aconteça com alguém durante aquele evento vai ter amparo de indenização, amparo de atendimento médico, atendimento odontológico. Então, são inúmeros. Cidade, por exemplo, como interior de São Paulo, tem lá os rodeios. Aqui em Minas também tem as cidades, né? Uberaba, entre outras, que tem vários rodeios. Belo Horizonte mesmo, o Parque da Disposição da Gameleira, etc. Você tem grandes eventos regionais que precisam de cobertura securitária. Evento de carnaval. Belo Horizonte recebeu 6 milhões de pessoas no carnaval. Então, existe seguro para cobrir situações como essa. Grandes festas, que no período do carnaval ou no ano inteiro, o município pode contratar. Então, na realidade, tem seguro para quase tudo. A gente precisa de ver quais são os desafios das cidades, sejam eles no âmbito público ou privado. Uma cidade que dependa exclusivamente as empresas, igual a gente deu um exemplo de indústria moveleira, fogos de artifício, calçados, etc. Aquela cidade que tem uma grande dependência daquela atividade econômica, nós temos que proteger aquela atividade econômica, concorda? Sim. Então, o município, a gente não está falando com o poder público para que a prefeitura compre seguro. Ela pode comprar também, ela pode subsidiar para morador em situação de rua, ela pode oferecer soluções. Mas nós precisamos que o poder público seja nosso promotor, nosso sócio na divulgação. Porque ninguém tem acesso à população tão claramente como a prefeitura da cidade. Ela vai fazer um desenvolvimento, ela promovendo essa cultura, automaticamente ela está ajudando as pessoas daquela cidade, as empresas daquela cidade, terem perenidade, continuidade, não serem devastadas pela morte de um sócio. Então, tem solução, o que mais tem é solução. Só que quase ninguém fala sobre isso. Então, o aculturamento, a desmistificação, o debate, esse diálogo genuíno, ele vai apresentar soluções que vão caber exatamente as roupas que vão caber naquela pessoa. Cada cidade, nós temos roupa para todas elas. Precisamos de entender os desafios e não a gente ficar falando de um seguro ou outro que as pessoas não entendem. Eu quero entender, nós estamos trabalhando preventivamente, eu quero te ouvir, cidade. Me fala quais são os seus desafios regionais, seja ele no agro, na questão de mobilidade, na questão de saúde pública, na questão de educação. Tem seguro educacional, tem seguro que cobre escolas particulares, no caso de falecimento do responsável financeiro, seja ele pai, mãe, vovó. Então, tem seguro para tudo. Então, nós precisamos levar... As pessoas não sabem, não falam sobre isso, Léo. O que a gente quer é promover o entendimento. E, a partir do entendimento de cada região, a particularidade de cada local, a gente vai construir soluções em conjunto, entendeu? Não, bacana, bacana. E já falamos aí muito de Diamantina, né? do evento. Acho que agora é uma hora boa de você falar sobre o evento. Teve o evento, né, ano passado, o primeiro... Corretor, na real. Foi o segundo, né? Não, foi o primeiro. Foi o primeiro. Foi. O primeiro corretor, na real. Foi lá em Diamantina, né? O evento foi sensacional, foi disruptivo, né? Na verdade, eu particularmente eu participo de muitos eventos no Brasil. Obviamente, a maior parte eu vou na minha área mesmo, área de contabilidade, administração e tal. E existem vários eventos de corretores de seguros já amplamente difundidos que ocorrem, mas sempre num formato muito tradicional, né? De palco, de um local geralmente fechado, ali com os patrocinadores, e realmente parabéns aí para vocês, para o Sincorre. Esse evento foi disruptivo, foi algo totalmente diferente e acolhedor, né? Que abraçou tanto a cidade quanto os participantes, patrocinadores, os corretores de seguro. Conta para a gente como é que foi esse evento, ele atendeu a expectativa, superou a expectativa. Conta para a gente um pouquinho desse evento Corretor na Real em Diamantina que teve em 2025. Eu não vou falar em relação ao que eu penso, vou falar em relação ao que eu ouvi.
de grandes executivos de companhias, patrocinadores, de todos os níveis. Eu ouvi de praticamente todos que, pela primeira vez, eles justificaram o investimento. Isso é muito bom, a gente, quando promove alguma coisa que a gente quer quebrar padrões, porque, Léo, uma coisa que eu aprendi na matemática, eu nunca fui muito bom de matemática, assim, eu sou meio objetivo, mas na matemática clara, né? Se você quer buscar resultado diferente, você tem que fazer algo diferente. Eu não tenho problema nenhum com o modelo de evento que é praticado no mercado de seguros. Não, esses eventos que são realizados... Tem seu espaço, são ótimos, né? Sensacional. Só que a gente quer atingir um outro objetivo. A gente sempre fala uma linguagem semelhante para o nosso público. A gente canta para dentro do coral. A gente reúne corretores e seguradores, fala lá dos desafios, do cross-sell, do upsell, que é qualificar melhor o risco, aumentar a proteção securitária, proteger novos riscos, novos ramos, mas a gente fala para dentro de casa. A maioria das pessoas que vai para esses eventos, ela entende que isso é importante, eu concordo que é importante, mas a gente precisava de provocar algo que fosse na população. E há quase 4 anos atrás, eu um dia cheguei e falei, vamos fazer um evento no meio da rua. Tem que fazer uma coisa para a população ver. Falar. Porque corretor de seguro é mais ou menos aquele ditado, né? Onde moram, quem são, o que comem, como sobrevivem. Uhum. Porque a gente não sabe quem é corretor de seguro, a gente não sabe quem é mercado de seguros. Você perguntar à população aí fora, eles não sabem quem é o corretor e quem é o segurador. Ele acha que o corretor, eu faço seguro na minha seguradora lá no Gustavo. A gente não conseguiu se apresentar de forma ampla o entendimento da população. Então, se a gente quer se apresentar, a gente tem que ir para a rua. Então, fazer barulho. Né? Botar cara mesmo. Uhum. E por que o mercado de seguros ele é muito tradicional nesse sentido? Ele às vezes tem... Porque nunca fez. E está tudo bem, não tem nada de errado. Mas a gente propôs o que poderia ter sido algo que poderia não ter dado certo, concorda? Uhum. Mas a gente propôs algo diferente que teve uma repercussão espetacular. A gente teve um número de pessoas maior do que a gente esperava. Isso causou, inclusive, alguns desafios adicionais. A gente teve 1.200 pessoas em Diamantina que foram convidadas. No início a gente pensava em 500, chegou a 700, 800, chegou a 1.000. No final tinha 1.200. E nós tivemos, na última semana, uma pancada de pessoas procurando. Por quê? Tipo assim, filho bonito, tem muito pai, né? Filho feio. Enquanto ele estava um filho feinho, tinha pouca gente, nem todo mundo estava acreditando que ia dar certo. Uhum. E qual foi a proposta disso? A gente discutiu no meio da rua. Enquanto as pessoas se confraternizavam, conheciam os pontos turísticos de Diamantina, a gente fez um circuito na parte mais plana, na parte histórica, eles viviam experiências, da qual a Hoffman estava lá em uma dessas experiências, lá no Espaço Soluções, que é uma das grandes soluções do Syncor. Ele estava ali, ele conhecia. Enquanto ele conhecia a cidade, ele vivia a experiência, a gente convidou pessoas da cidade, músicos, etc., dançarinos, para ficar... A pessoa passava... Você lembra lá onde você estava na associação comercial? Sim. Lá embaixo tinha um coral cantando logo abaixo. Uhum. Então, por que a gente vai propor algo para romper um padrão se não for já quebrando o padrão? Uhum. Então, por quê? Porque automaticamente a gente se desarma. Somos um mercado de seguros, precisamos de ser menos tradicionais, mais acolhedores e mais humanos. E vamos cair na real? Vamos. O que foi cair na real? Para cair na real, para a gente mudar. Mas por que não na estrada real? E a estrada real começa em Diamantina. Então, foi algo proposto que a gente acreditava que ia ser nota 10, foi nota 1000. Eu não consigo esquecer daqueles dias que eu vivi lá. Foram dias espetaculares. Eu costumo colocar nas minhas publicações, quando eu vejo alguma coisa de Diamantina, eu ponho Corretora Real. Único, inédito, inesquecível. Eu tive reunido com 2 presidentes de 2 grandes seguradoras há poucos dias. Eu falei, a nossa proposta para cidades protegidas, a gente quer continuar quebrando padrões, fazer da linha do Corretora Real a continuidade. Eu ouvi dos 2. Falou, isso vocês nunca mais vão fazer. Igual vocês fizeram no primeiro... Isso é o ponto de vista deles, tá? E aí é um desafio. Ficou um desafio bom, tô doido para fazer. Agora é a superação, né? Mas isso é bom. Ótimo. Por quê? O que eu ouvi desses 2 CEOs de grandes seguradoras foi: vocês nunca mais vão quebrar o padrão como vocês quebraram. Agora a gente tem uma expectativa que antes não tinha. Isso é ótimo. Isso nos dá combustível para que a gente tente ousar mais. Mas não ousar no sentido de fazer algo errado.
A gente quer, conseguimos atingir aquele objetivo, agora nós queremos subir mais um degrau. Nós queremos que o povo sente no boteco e ficar só discutindo futebol, discutindo questão religiosa, BBB, etc., comece a discutir seguro. Porque é um propósito que vai... Pô, cara, você já cuidou, você já fez a apólice de sucessão empresarial na sua casa, da sua empresa lá, você e seu sócio? Você já fez a proteção de renda da sua família, sua proteção residencial? Por que não? Faz todo sentido. A gente não senta no boteco, às vezes discute alguma coisa ou outra sobre reforma tributária e tem que discutir. Porque esse tipo de discussão, sem ser uma rotina de uma sala fechada, olhando no olho um do outro, é que inspira, nos traz oportunidades maiores. E não envelopamento, sabe? Aquela coisa engessada. É isso ou é aquilo? Não, por que pode? Não pode ser diferente. Nós queremos resultados diferentes, vamos propor algo diferente. E o mais interessante do Corretora Real, que foi uma entrega espetacular, primeiro, que ele vai ter a segunda edição em 2028, em comemoração aos 60 anos do Sincor Minas Gerais. Mais do que isso eu não posso falar. Uhum. Já sei data e local, mas aguardem e confiem. Vai segurar. Preparem-se, porque a segunda edição, em celebração aos 60 anos do Sincor Minas Gerais, tem tudo para ser ultra mega especial. E o Cidades Protegidas nasceu do Corretora Real sem a gente preparar. Vamos preparar um projeto? Não. Quando Diamantina, a gente foi a Diamantina e quis se apresentar à prefeitura, tivemos que fazer isso em 2 vezes, por quê? Porque mudou o mandato no último ano antes do evento, mudou o mandato. A gente teve que fazer a apresentação de quem éramos, quem somos, que comemos, onde estamos, corretores de seguros, mercado de seguros. E quando a gente apresentou para a prefeitura, gente, isso é muito importante. O que vocês fazem é fundamental, vocês têm que falar para fora. Nós ouvimos isso da prefeitura e do secretariado de Diamantina. Vamos convidar as prefeituras aqui do Vale do Jequitinhonha para vocês falarem a respeito disso. Nós fizemos um encontro, e esse encontro que ia ser para falar para essas cidades, a gente teve participação de apoiadores nossos. Você, inclusive, estava representado lá por um profissional da sua empresa. A gente falou, como é que vai chamar esse encontro? Vai ter muita cidade? Cidades Protegidas. Nasceu sem querer. Essa ideia nasceu, o nome ele nasceu lá. Nasceu do encontro. Okay. Porque a gente ia ter um encontro de cidades, como é que esse encontro tinha que ter um nome, concorda? Não podia ser Corretora Real, porque o Corretora Real ia ser à frente. Aí falou, vão ter 57 cidades do Vale de Jequitinhonha, cidades. Aí eu falei, Cidades Protegidas. Então, as grandes coisas da humanidade acontecem assim, num estalo. E qual a diferença entre a ideia e a entrega? É a atitude. Nós vimos que debater com as cidades era muito potente e muito importante, porque não sei porque nós nos apresentamos. Lá foi o laboratório de algo que a gente não tinha preparado. A gente se apresentou, mas também ouviu. Aí chegou o pessoal do Cerro, eu tenho um problema aqui e tal. Você perguntou uma solução? Toda vez que eu vou fazer, aconteceu isso do Prefeitura do Cerro, toda vez que eu vou fazer um processo de licitação, o edital tem uma dificuldade danada em relação a seguros. Qual é a nossa proposta? Que o corretor de seguros daquela região associada ao Sincor possa participar na antessala de licitação. Se ele ajudar a confecção do edital de licitação aderente ao mercado de seguros, olha o trabalho magnífico que ele está fazendo. Porque a licitação já sai redonda e preparada para receber concorrência. Isso, para que ela dê continuidade e não paralise obra ou não deixe obra de acontecer. Quantas são as obras? Está em processo de licitação. A licitação não teve proposta. Porque não teve proposta? Porque o edital de seguro ele não tinha aderência ao mercado de seguros. Então, nós temos muito por fazer. Então, Cidades Protegidas é um bebê que nasceu a partir do Corretora Real, sem querer, mas que virou algo muito maior do que o Corretora Real, com 100% de adesão de quem quiser participar. Então, bacana. Eu vou deixar, inclusive, alguns links, né, de vídeos, né, tanto da participação da Hoffman, do Sincor também, tem vídeos lá no YouTube, no Instagram do Sincor. Vou fazer uma seleção, deixar aqui na descrição do vídeo, quem quiser ver algumas imagens. Né, vou entrar e ver. Do evento, foi sensacional, realmente foi muito bacana, vale a pena, né, participar e estar presente junto ao projeto. Nos conte então para 2026. Então você já falou que o próximo Corretor na Real, enquanto um evento maior ou vai superar o de Diamantina, vai acontecer em 2028, em alguma cidade aí de Minas,
né? Não é difícil, né, gente? É corretora real, nós começamos em Diamantina, para onde é que nós já vamos? dá uma... Aí tá fácil. Não, bacana. E para 2026? Né? Para 2026, o que está planejado aí pelo Sincor e o movimento aí, o projeto Cidades Protegidas? 100% da nossa energia é no projeto Cidades Protegidas. 100%. Porque ele tem muito desdobramento. Nosso primeiro encontro vai ser dia 15 de abril, em Belo Horizonte. Nem seria em BH, seria primeiro no Norte de Minas, mas nós tivemos que mudar porque nós vamos fazer um lançamento especial. Nós vamos ter o nosso encontro no dia 15 de abril, o lançamento dos Cidades Protegidas no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte. Então, assim, lamento dizer, serão pouquíssimas vagas. A gente não vai conseguir acolher todo mundo que vai querer. Então, fiquem muito atentos aí. Na hora que acontecer o lançamento, inscrevam-se rapidamente, porque eu acredito que no mesmo dia do lançamento, onde imagina, a sede do governo do Estado de Minas Gerais vai acolher no dia 15 de abril os Cidades Protegidas, apoiando este movimento, né? Esse projeto, essa iniciativa que está fazendo a diferença e que vai fazer a diferença. E é muito representativo a gente largar no Palácio da Liberdade. Porque é sede do governo, é a inspiração de liberdade, é a inspiração de proteção, é algo muito, muito impactante, que eu tenho certeza que vai ter muita surpresa boa e a gente vai ser muito bem prestigiado nesse encontro. Ah, bacana, parabéns. Espero que você esteja lá com a gente. Estarei, parabéns, ótimo, sensacional, muito, muito bom. Local notícia histórico. nova, foi ontem. Aí, ó, então, não foi fácil de conseguir a liberação, não. Hein? Notícia em primeira mão, né? Um local sensacional, histórico, né? Representativo aí de Minas, tenho certeza Poder que do Estado, né? vai ser bacana demais. E o Sincor também, uma coisa que a gente não falou, é importante, né? O Sincor, com todo o trabalho que está fazendo, né? Que tem feito, né? Que tá sensacional. Ele também fez um trabalho para facilitar, para estimular que o próprio corretor de seguros, né, se associe ao Sincor e, a partir disso, ele tem vários benefícios que os benefícios que ele tem hoje já listados superam em muito a pequena contribuição mensal que ele dá, né? Alguns, não precisa falar todos, né? Senão vai dar mais um podcast aqui só de benefício, mas cita alguns dos benefícios hoje que o Sincor, o corretor associado, ele consegue disponibilizar frente às parcerias que já existem hoje. O importante, Léo, é que a gente tem a ideia de que o Sincor representa empresas. Então, tudo que faz sentido para a gestão de uma empresa, a gente considera um benefício fundamental. Então, a gente procurou empresas que sejam especializadas nessa entrega. Assim como a gente procurou a Hoffman, que é uma contabilidade especializada no dia a dia do seguro, dia a dia do corretor de seguros, entende as particularidades. A gente procurou a Rossi Advogados, que é uma empresa de advocacia especialista em seguro, que tem um corretor de seguro lá dentro também. Assim como você tem formação dentro do segmento de seguros, ou seja, tem o DNA, conhece do nosso segmento na área de contabilidade, a gente procurou a Rossi, que é um advogado, que é corretor de seguros, e que ele criou, assim como você também criou, um mecanismo diferenciado, né? Um pacote de serviços diferenciado para o corretor associado, que ele contrata algo que faz muita diferença no dia a dia dele, e diferente do que ele pensa, aí eu queria até aproveitar e falar uma coisa importante. Muitos são os corretores de seguros que têm medo, que se sente desafiado de trocar a contabilidade ou trocar outros serviços. Pessoal, o Sincor tem trabalhado para buscar os melhores prestadores de serviço dentro de cada área e customizar isso dentro de que caiba no seu orçamento, mas principalmente com o especialista. Então, não tenham medo de fazer a mudança. Não tem mudança pior do que você ficar parado no mesmo lugar. Não tem algo pior do que isso. Igual eu estava vendo outro dia um vídeo do influenciador que nos deixou há pouco tempo, o Henrique Madeirite, ele fala que as pessoas que têm medo do cancelamento, ou seja, medo de se moverem, cancelados já estão. Uhum. Né? É a verdade. Ou seja, não tenha medo de se mover em direção a algo que faça sentido. Que vai ser melhor, né? E isso, apure.
Não tem não vou mudar a contabilidade, se dá um barulho. Não vou mudar quem me atende no direito. Não vou mudar minha ferramenta tecnológica. Por que não? Uhum. Nós estamos mudando enquanto entidade. É importante avaliar o seguinte, né? Assim, obviamente, se você está com um profissional que está te atendendo, está sendo sensacional, tá, e tal, ok, parabéns. Mas mesmo assim, vale a pena avaliar. Vale a pena avaliar. Entendeu? Né? Se não, também pensar, independente disso, né? Estar ou não estar, sempre é uma empresa, você está aberto a avaliar outras possibilidades e o que está sendo oferecido. Né? Quando você perguntou benefício, Léo, importante é o seguinte: tudo que faz sentido para o dia a dia do corretor, do nosso representado, a gente tem buscado como benefício. Mas não um benefício, aquela coisa vazia, mas algo que mude a vida dele. E, principalmente, que direcione a ele para ser cada vez mais empresário, cada vez mais potente, cada vez mais investidor, investir no negócio. Não é só representá-lo. Nós queremos que ele seja um grande empresário, represente uma grande empresa. E, para ser uma grande empresa, precisa de ter grandes fornecedores na contabilidade, no direito, na tecnologia, em tudo. Os cidades protegidas, você quer um benefício maior do que cidades protegidas? Uhum. A gente está simplesmente levantando a discussão para que ele faça a entrega. O corretor de seguros que ainda não se associou ao Sincor Minas Gerais, pessoa física ou jurídica, ou ele está num universo paralelo, ou ele ainda não conseguiu enxergar o que nós estamos fazendo. Uhum. Esteja próximo ao seu sindicato, ao Sincor Minas Gerais, que o mundo dos seus negócios vai mudar. Eu já ouvi isso de muitos corretores que se aproximaram do Sincor para se dedicar como embaixadores e falaram, olha, eu ter sido embaixador, eu achei que era um voluntariado para eu ajudar. O que o Sincor tem feito para mim em relação à visibilidade e oportunidades, eu nunca conquistaria. Então, o Sincor, os maiores benefícios são apoio à sua gestão do dia a dia como empresário, como empresa, com as melhores soluções possíveis, a contabilidade especialista, a área jurídica especializada, tecnologia especializada e levantar oportunidade para você. Uhum. Então, cada um dos nossos benefícios, só um dos benefícios, todos eles, o benefício é mais barato se associar do que qualquer coisa. Então, cada benefício, a associativa, ela é paga só com um benefício. Uhum. Então, quantos são os benefícios? Quantas associativas você deixa de investir? Uhum. E outra, mesmo que não tivesse benefício, só de você ter uma entidade que o represente né? desta forma, amigo, sinto muito. O que está sendo feito pelo sindicato, pela diretoria do Sincor, pelos seus embaixadores, eu tenho o privilégio de fazer parte desse time, é maravilhoso. Não, bacana. Inclusive, eu vou deixar um dos links que eu vou deixar na descrição. Já citei vários links aqui, mas em um dos links vou deixar um link, acho que na página do Sincor, né? Tem lá tem lá a aba associe-se. E o corretor tem que se associar tanto na pessoa física quanto na jurídica. Porque os benefícios são complementares e nós precisamos de ter todos os corretores do Estado associados, porque isso nos dá robustez negocial. Mostra, tem um sindicato que representa 13.500 empresas, né? Que são meus associados. Isso é importante para ele, para cada um, eles fazer parte desse coletivo. Não, bacana. Vou deixar o link da associação e o link também dos benefícios, né? Você falando assim que a questão do próprio custo-benefício, né? Dependendo das soluções que ele tiver ali dentro, vai se pagar, cada uma supera o benefício, supera o custo que ele tem em relação à associação, que é barato, né? Além disso, né? A própria Hoffman, no ano passado, esse ano vai reativar esse patrocínio, né? Opa, boa notícia, já valeu o podcast. Isso aí, é desses benefícios que a gente fez o ano passado, inclusive para aquele corretor que não está associado e ainda não... ele está associado com pessoa física, né? Ou não está associado, ele abrindo uma empresa, né? Abrindo ali o CNPJ e querendo se associar e vindo para a Hoffman, aproveitando os valores, né? Que já são os valores reduzidos para a parceria com o Sincor, ele ainda tinha o bônus de ganhar de cashback de volta, a Hoffman pagando parte dessa associação anual. Ou seja... acabar ficando. Você lembra? Vamos voltar? Vamos voltar com esse. Vamos discutir isso. Então, além de já ter um valor reduzido, né, o valor mais adequado ali, mais reduzido em relação ao honorário,
BPO financeiro e contabilidade, tem desconto sim no certificado digital, no registro de marca, que a maioria não registra marca, é um negócio problema, né? muito importante, né? Já vi gente precisando ter que trocar a marca, a marca já não pesquisou e já estava registrada, precisou fazer uma alteração. Você me falou marca. Tanto disso que eu me preocupei, o Sincor registrou a marca de Cidades Protegidas e do Corretora Real de largada, antes de mais nada, porque você já me deu N exemplos de problemas que colegas estão passando aí, né? Isso aí foi registrado com a gente, né? Foi. Olha, Léo, aí ia passar uma vergonha danada se não fosse, claro que foi. Não, bacana. E outros benefícios também, eu vou deixar o link na descrição, mas sensacional, foi ótimo. É para a gente fechar, né? Fechar com chave de ouro aqui o podcast, te deixar livre para... Tem alguma pergunta que eu não te fiz ou algo que a gente não falou que você queira falar ou você quer deixar um recado final, uma mensagem final, seja para o corretor, seja para as seguradoras, para a sociedade? Qual o recado que você quer deixar aí para a gente fechar o podcast? Bom, não me vem à cabeça nenhuma pergunta que você não tenha feito, até porque como é um bate-papo tão leve, tão agradável, tão sem preparação, não estou pensando no que não foi me perguntado. Mas eu acho que deixar um recado é importante, sabe, Léo? E aí, para você e para quem estiver nos assistindo, eu queria deixar aqui um recado genuíno, saindo do fundo do coração, assim, de verdade. O que nós estamos propondo com Cidades Protegidas é algo que nunca foi proposto. A gente quer ouvir todo mundo. Não é um projeto que começou de uma forma e a gente sabe onde ele vai parar. A gente quer que ele não pare. É um projeto que a gente está construindo que seja para sempre. Porque o tamanho da responsabilidade do mercado de seguros, tendo o corretor de seguros como protagonista, é ilimitado. Porque toda e qualquer ação, todo e qualquer negócio, todo e qualquer patrimônio, todo e qualquer risco do seu dia a dia, o corretor de seguros está aí, está aqui para poder te ajudar a que os desafios eles sejam mais amenos. A gente não tem seguro para tristeza, a gente não tem seguro para que vai evitar esses problemas. A gente tem seguro, a gente tem soluções para amenizar os impactos econômicos e automaticamente até emocionais. Porque a perda de algo, a perda de alguém, faz parte. O luto, sentir, é algo que vai acontecer com todo mundo. Mas se a gente estiver preparado em relação às soluções que o mercado de seguros oferece, com certeza a dor vai ser bem mais amena. Porque a perda de qualquer coisa que venha associada à dificuldade financeira é algo que devasta. Imagina essa quantidade de famílias aí, com esses deslizamentos no interior de Minas, com essas chuvas, se elas tivessem assistido, a gente tivesse segurança de que se essas famílias, que sobrou 1, 2 pessoas, ou 5, mas o responsável financeiro faleceu, a gente tivesse a garantia que essa família ia receber um capital de R$100 mil, ia ter a capacidade de enterrar dignamente com recursos desse seguro essa pessoa. Isso ia doer bem menos. Eu estava assistindo um programa de televisão falando sobre esses deslizamentos, assim, me dói muito como corretor e como representante de uma categoria profissional tão importante, tão representativa, a gente não está ao lado dessas famílias com a garantia de que a gente vai amenizar os impactos econômicos, sociais e emocionais dessas famílias com uma renda mínima digna, que isso é muito potente, muito potente. Então, faça parte do Cidades Protegidas, que é algo que veio para transformar o nosso país, independente de quem sejam nossos líderes das cidades, dos estados, da federação. Isso é um movimento que não tem política partidária, tem política humana. Faça parte disso e transforme a nossa sociedade junto com a gente. Isso, parabéns, valeu, obrigado, sensacional, excelente, obrigado por participar do podcast, fechando aí com chave de ouro. Lembrando, né, os nossos contatos estão na descrição do vídeo.
Se você não segue o canal, inscreva-se no canal, né, ative as notificações, compartilhe esse conteúdo com um corretor de seguros que te atende, né, um profissional do mercado, os seus familiares que precisam de conhecer e de saber que também precisam fazer essa contratação do seguro, né, compartilhe o conteúdo para chegar a mais pessoas e agradeço por estar conosco até esse momento. E nos encontramos no próximo episódio do podcast Mestre dos Lucros. Tchau.